Casos de gripe na região faz aumentar em 50% procura por vacina em clínicas particulares. Vale do Paraíba soma quase 70 casos de influenza, com 10 mortes. Registros de sarampo também preocupam autoridades de saúde da região. Hoje, São José dos Campos e Jacareí confirmaram novos casos da doença. O número de diagnósticos positivos subiu para 9. Em baixa, inverno derruba número de doações do hemonúcleo de Taubaté. Unidade precisa dos tipos O e B negativos. Reajuste só a partir de outubro. Prefeitura de Guaratinguetá nega pedido de empresa e diz que o valor da tarifa do transporte público só vai aumentar após início de novo contrato para a operação do serviço na cidade. Bandidos fazem família refém em São José dos Campos e fogem com o carro e objetos das vítimas. Mas a polícia consegue localizar os suspeitos graças a um rastreador instalado em um dos celulares roubados. E ainda solidariedade sobre rodas. Projeto social em São José dos Campos leva atendimento médico e odontológico para comunidades carentes da cidade. Quinta-feira, 18 de julho. Bem-vindos ao Band Cidade desta noite. Boa noite para você. A campanha nacional de vacinação contra a gripe deste ano aconteceu de abril a maio e exclusivamente para grupos prioritários. Só que agora que a região já contabiliza pelo menos 10 mortes pela doença, aumentou a procura pela imunização em clínicas particulares, os únicos locais onde ainda há doses disponíveis. Em São José dos Campos, há estabelecimentos que já registram diariamente o dobro de doses aplicadas. A vacina da gripe faz parte dos cuidados anuais da pedagoga Alicia. O filho Murilo recebe a dose desde que nasceu, há 7 anos. Hoje, a sobrinha Jennifer veio junto. Para a família, um investimento necessário e Murilo sabe bem o porquê. Tem que tomar vacina para poder não ficar doente, coisas assim. As filhas de Bruna também recebem a dose desde que nasceram. Cuidado que vem aprendendo com a mãe. Desde que a gente toma vacina, a gente nunca ficou com uma gripe forte, não passa de resfriado, então a gente sempre mantém. Nesta clínica particular em São José dos Campos, a dose da vacina custa R$ 110. Após a morte da jovem de Jacareí, a procura mais que dobrou. Antes eram em média 20 doses por dia. Agora já são mais de 50. Agora é porque tem aglomerações, mudanças climáticas e assim o vírus ele se propaga melhor em lugares fechados, sem ventilação, tá? Então tipo uma creche, uma escola, um quartel onde tem muita gente, um presídio que tem muita gente. Então esses são os locais fácil de ter iniciar uma epidemia e transmitir para as pessoas. Importante também diferenciar gripe de resfriado. Eu não sei o certo, eu acredito que gripe é quando tem um número de dias maior. Você sabe me dizer qual é a diferença? Diferença do resfriado e a gripe? Me pegou agora aí. O resfriado geralmente é brando. E o resfriado você usa muito lenço para suar o nariz. A gripe já não é tanto. A gripe dá febre alta, a gripe dá muita dor no corpo, a gripe derruba a pessoa, a gripe impossibilita você de ir ao trabalho. Quem apresenta os sintomas da gripe tem um roteiro a seguir. Evitar sair de casa no período de transmissão da doença, ou seja, até 7 dias após o início dos sintomas. Evitar aglomerações e ambientes fechados. Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos. A região do Vale do Paraíba já contabiliza este ano 67 casos positivos de influenza, com 10 mortes. A última foi confirmada nesta quarta-feira pela Prefeitura de Campos do Jordão. A vítima, uma mulher de 41 anos, faleceu no dia 20 de junho. Ela apresentou os sintomas da gripe e morreu 12 horas após dar entrada no hospital. Depois do óbito, toda a família dela foi vacinada. 2 jovens de Jacareí
Jacareí, que estavam na mesma excursão que a adolescente Giovana Marçom, de 17 anos, continuam internadas em Porto Seguro. Ainda não se sabe onde elas contraíram a doença. Segundo a Vigilância Epidemiológica do Estado, por enquanto, não há razão para uma nova campanha de vacinação. Existe todo um estudo sobre os grupos mais vulneráveis, né? As orientações, e a campanha já é feita entre abril e maio, justamente para que quando chegue essa época de inverno, que é quando o vírus circula mais, as pessoas já estejam imunizadas, pelo menos as pessoas que mais precisam ou que mais sofreriam com a gripe. O que a gente pede é justamente que as pessoas fiquem em ambientes mais ventilados e que prestem atenção, por exemplo, o paciente doente, ele deve ficar na sua casa e o médico que o atende deve sim se preocupar com o isolamento social, ou seja, dar o atestado para o paciente. A Diocese de Taubaté anunciou hoje que vai alterar alguns rituais comuns praticados durante as missas por conta dos casos de gripe na região. Os padres estão sendo orientados a indicar aos fiéis que evitem o aperto de mãos durante a saudação da paz, além de também não dar as mãos durante as orações. A Diocese ainda pede para que portas e janelas das igrejas fiquem abertas durante as celebrações para facilitar a ventilação. Subiu para 9 o número de casos confirmados de sarampo na região. Hoje, 2 cidades divulgaram laudos positivos da doença. Vamos ver. São José dos Campos registrou o 2º caso positivo de sarampo. O paciente é um menino de 1 ano e 11 meses que já está recuperado. Além de São José, Jacareí confirmou hoje os 2 primeiros casos da doença na cidade. Na última terça-feira, Taubaté também registrou o 1º caso e quebrou a série histórica de 20 anos sem registro de sarampo. Pindamonhangaba tem até agora 3 casos confirmados e Caçapava 1. A região também tem pelo menos 60 casos em investigação, a maioria em Caçapava. Em São José dos Campos, há 23 pacientes que aguardam resultados de exames. Taubaté tem 6 e Caraguatatuba 2 à espera de diagnóstico. Mesmo assim, para a médica da Vigilância Epidemiológica do Estado, ainda não é o momento de uma vacinação em massa. A gente tem feito bloqueios vacinais. Então, por exemplo, se lá no local que você trabalha alguém está com sarampo, todo mundo vai receber um reforço da vacina. Esse é um momento de alerta. Estamos alertas e, em princípio, a proposta é essa, né? Se começar a pipocar caso aqui, ali, aí a conduta de saúde pública é outra e pode ser, sim, uma vacinação em massa, como tem sido feito em alguns lugares. A Prefeitura de São José dos Campos diz que o menino que entrou para a estatística como segundo infectado por sarampo na cidade mora no bairro Palmeiras de São José e que o bloqueio vacinal com familiares e vizinhos aconteceu em junho, quando o caso ainda era tratado como suspeita. Jacareí informou apenas que as 2 pacientes que contraíram a doença têm 29 e 49 anos. Durante o inverno, o número de doações do Hemonúcleo de Taubaté cai pela metade. É que o frio espanta muitos doadores, mas a necessidade das bolsas de sangue continua alta nos hospitais da região. O filho da Maria Cecília sofreu um grave acidente de moto no último fim de semana e foi internado às pressas no Hospital Regional em Taubaté. O rapaz, de 28 anos, precisou receber sangue, mas a família foi informada pelos médicos que o estoque da unidade estava em baixa. Foi então que eles resolveram fazer uma campanha nas redes sociais que mobilizou mais de 3 mil pessoas. Apesar, da situação dele, um pouco assim, complicada, mas foi pro bem. Querendo ou não, indiretamente ele ajudou ele mesmo e muita gente, O período de inverno, principalmente no mês de julho, que coincide com as férias escolares, costuma ser crítico para os bancos de sangue da região e o número de doações cai bastante, em média 50%, o que pode comprometer o envio de bolsas para os hospitais. E basta a temperatura cair um pouco para que o estoque aqui no Hemonúcleo de Taubaté fique reduzido. A meta mensal é de 1.600 bolsas de sangue, que este ano só foi alcançada nos meses de janeiro e maio. As pessoas estão em deslocamento, viajam, muitas vezes não estão na cidade, se programa para fazer outras atividades e deixa um pouquinho a doação de sangue de lado. Tem a questão também do inverno agora, mês de junho, julho. O doador, às vezes, por causa do frio, deixa de vir fazer a doação de sangue.
sangue. As doenças típicas de inverno também, as alergias, as gripes, os resfriados, inclusive impedem a doação. O estoque hoje está em baixa, principalmente para os tipos O negativo e B negativo. Podem doar pessoas de 16 a 69 anos, sendo que menores de 16 têm que vir acompanhado do pai ou da mãe em todas as doações. O uso de medicamentos, por exemplo, é bom informar, tatuagem impede doação por 1 ano e outros critérios vão ser avaliados aqui. O frio não espantou a Priscila, que procurou o Hemonúcleo de Taubaté para ajudar quem precisa. Ela sabe que esta é uma atitude preciosa, que pode salvar muitas vidas. Doar vida, porque é simples fato você chegar aqui, responder as perguntas, doar e salvar uma vida, ajudar uma pessoa. A Fernanda é doadora de carteirinha e sempre que os estoques estão em baixa, ela procura a unidade para doar. A gente não tem a dimensão de quantas pessoas precisam e o quanto é rápido e fácil para a gente vir e ajudar a doar. E assim, a gente não ajuda uma pessoa, ajuda 4 pessoas cada vez que a gente doa. Então é só ter um pouquinho de paciência, um tempinho e vir doar. Bela iniciativa, né? Importante. O Hemonúcleo de Taubaté funciona das 8 da manhã às 5 da tarde às segundas-feiras. De terça a sexta, o atendimento vai até às 4 da tarde. Já no sábado, abre às 7h30 da manhã e fica até o meio-dia. O endereço do Hemonúcleo está na sua tela, Avenida Inglaterra, número 190, no bairro Jardim das Nações. E mais uma cidade da região vai aumentar a tarifa do transporte público. Em Guaratinguetá, a prefeitura confirmou que a passagem fica mais cara em outubro. Vai passar dos atuais R$ 3,50 para R$ 4,10, aumento de 17%. Na ocasião, também vai entrar em operação uma nova empresa, a Oceano, que venceu uma licitação para o transporte municipal realizada este ano. Nesta semana, a atual operadora, a empresa São José, chegou a reivindicar um reajuste da tarifa para R$ 3,80 e ameaçou abandonar o contrato caso o pedido não fosse atendido, pois está em prejuízo. Em nota, a prefeitura diz que não há justificativa para o reajuste, principalmente porque houve redução no valor do combustível. 4 funcionários de um restaurante japonês em São José dos Campos registraram hoje um boletim de ocorrência contra o dono do estabelecimento. Eles, que vieram dos estados da Bahia e de Sergipe, alegam que foram enganados ao aceitar a proposta de trabalho do local. O grupo diz que foi prometido a eles moradia, alimentação e um salário de R$ 1.300, mas os trabalhadores foram encaminhados para um alojamento em péssimas condições de higiene, além de ter o valor da hospedagem descontado do pagamento. Outras irregularidades relacionadas a direitos trabalhistas também foram relatadas. O gerente comercial do estabelecimento negou as acusações.